Desenvolvimento do ecossistema, isso. Então, já vamos aproveitar a minha pergunta e a pergunta sua, Geek. A gente tem a questão do marco legal que saiu, que pode ajudar no desenvolvimento do ecossistema, né? Mas eu queria entender a sua posição, a sua visão sobre justamente o desenvolvimento aqui no Brasil. Você acha que a gente ainda está em passos largos? Você acha que a gente está desperdiçando, talvez? Eu acho que ela tem um referencial que talvez traga alguns dados muito interessantes. Como ela tem a Game Jam Plus e tem vários países já, e são todos países que estão em desenvolvimento nesse ecossistema. Pronto, a gente pode até, né, dentro, você falou a Game Jam Plus 2021. Começou em 2017. 2017. Então, pensando aí, 2017 e 2024, comparando, né? Brasil, melhorou? Como tem sido essa melhora? Por alto, claro. Não vou pedir um dado estatístico aqui ano a ano, né? A questão de talentos também. E talvez o comparativo disso frente às outras nações que a Game Jam Plus está presente. Talvez seria um dado interessante para a gente poder refletir, porque são indústrias que estão em desenvolvimento, né? Tal como a gente, apesar da gente já ter essa magnitude do consumo, né? A indústria de desenvolvimento de games nos últimos 5 anos no Brasil cresceu em média de 20% ao ano. Então, uma das indústrias que mais cresce dentro do Brasil. Estamos investindo errado. Hoje, nós somos a 10ª maior economia de games do mundo. Pesquisa da Newzoo, novamente. Hoje, a gente é a 10ª economia que mais fatura com o desenvolvimento de jogos. Que também é outra coisa muito relevante. Se você pegar... Hoje a gente tem mais ou menos 200 mil pessoas se formando no Brasil por ano em alguma área relacionada a desenvolvimento de jogo. Então, assim, é muita gente. O que é infeliz disso é que 10 a 15% só dessas pessoas, evidentemente, conseguem um emprego dentro da área. Porque a gente não tem muitos estúdios ainda. Os que a gente tem se deram muito bem, né? A gente teve recentemente a Pulga vendendo para uma empresa canadense, a Quidditch vendendo para Epic Games, né, virando Epic Games Brasil. A Wildlife não vendeu, mas tomou um investimento muito interessante, né, de um fundo muito grande americano, de muitos milhões de dólares, né, quando ela foi avaliada numa empresa de $1 bilhão. Então, assim, acho que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, a Gazeus, né? Que é uma também muito, muito grande, que deve estar faturando aí seus $30 milhões ano, entendeu? Tipo, já tem uma subsidiária no Canadá também, entendeu? Então, a gente tem alguns pontas de lança da nossa indústria que fazem esses números serem muito interessantes, né? Com a Cocu também, né? A Cocu daquele jogo Horizon, né? Eles fizeram todos os robôs do jogo Horizon, foi toda produção brasileira aquilo ali. É mesmo? É mesmo. Caramba, cara, que massa. É mesmo. E olha que a gente não tá falando de um joguinho não, parceiro. Eu sabia do God of War, do Kratos também, que é um brasileiro que cria, né? Doom Ativa, Cocu e Pulga trabalharam em vários jogos AAA famosos aí, com contribuições extremamente relevantes, né? E esse dinheiro veio parar aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem essas pontas de lança hoje da indústria e a gente tem um monte pequenininho. E a gente não tem muita coisa no meio do caminho, entendeu? E isso é um problema não só do setor de jogos, isso é um problema geral do Brasil, porque a gente tem muito capital de investidor anjo, a gente tem bastante anjo hoje no Brasil, a gente aumentou bastante, a gente tem muito venture capital, que é investimento a partir de série B, né? Ou seja, são investimentos ali de 15 milhões de reais, etc, né? Ou investimentos pequenininhos, 50 mil reais, 100 mil reais, que são investidor anjo. E a gente não tem muito o que a gente chama de seed capital, que é aquele investimento ali no meio, 400, 500 mil reais, entendeu? Tipo, que $1 milhão, entendeu? Esse investimento, ele é pobre em todos os setores do Brasil, não só de games, né? Em games é mais ainda porque as pessoas não conhecem, não entendem o setor, não sabem como investir direito. Então, a gente fica muito... E, assim, todo o setor de games que se desenvolveu de verdade no mundo teve um apoio muito forte do governo. Então, por exemplo... Hoje, na Suécia, para cada dólar que o governo coloca na indústria de games, ele tem $6 retornando para a economia. Né? Quando você vai para o Canadá, cada dólar que eles colocam, eles têm $4 retornando na economia. Né? Então, assim, é necessário para a gente bater esse gap aí, né? Que é esse gap... O que
o investimento do governo serve para quê? Para tentar viabilizar investimentos de altíssimo risco. Né? Porque tem investimentos, por exemplo, vou desenvolver um novo... uma empresa de petróleo, né? Que a Petrobras começou. É um investimento de altíssimo risco, muito custo e tal, e não tem um investidor privado que consegue bancar esse tipo de custo, né? Acaba sendo, eu vou desenvolver essa nova estrada que vai até o Amazonas, entendeu? Tipo assim, não tem. Quem consegue fazer esse tipo de desenvolvimento é o governo. Então, para tirar uma indústria realmente do zero e alavancar e preencher essa indústria, a gente precisa que o governo entre. E aí tem 2, 3 anos aí que o governo começou a entrar um pouco mais sério, né? Lançou a Paulo Gustavo no ano passado, né? Mas assim, é o que eu falei, da Paulo Gustavo, 10% ali no máximo foi para o setor de games. Sendo que a gente é a maior economia da indústria criativa, mas a gente teve 10% da verba só, entendeu? Então, assim, tem que rolar muito lobby, tem que rolar muito explicação no plenário. Mas o marco legal foi um definidor, porque agora a gente vai ter o KNAI, a gente vai ter os dados que a gente precisa ter para poder chegar lá e falar assim, olha aqui, tá aqui, ó. Esses aqui são os números, isso aqui é quanto voltou para a economia. Investe mais aqui, porque isso vai desenvolver o Brasil como economia, né? Então, porque a gente aqui não tá... A gente está competindo com outras indústrias, né? Tipo, pelo dinheiro, né? No final das contas, porque o dinheiro é limitado. Então, é necessário esse investimento forte do governo, mas a gente teve também, por exemplo, nos últimos 3 anos o Sebrae começando a olhar para isso, vendo a gente como setor empreendedor. Então, o Sebrae começou dentro da indústria, mas aí, por exemplo, dentro da indústria criativa começou a ter games ali, né? Dentro de economia criativa começou a ter games, mas a gente divide o mesmo analista do Sebrae, alguns Sebrae já não estão mais assim. Não, já sei. Mas na maioria a gente divide com os caras do artesanato. Então, o cara é analista da galera de artesanato e nós... Tipo assim, ele não entende games. Entendeu? Tipo assim, já tá mudando, né? Sebrae Rio já tem uma pessoa só pra games. A gente vê agora o Sebrae Nacional criou uma pessoa ali também só pra games, entendeu? Já tem algum tempinho. Então você vê que tá começando, né? Tipo a Apex aí apoiando a Abra Games, né? Então, como patrocinador da Abra Games pra gente melhorar essa exportação do jogo, né? Mas, assim, a gente é numa fatia muito pequena dos orçamentos disponíveis, muito, muito, muito pequena mesmo, quase irrelevante. Então, a gente precisa que entre esse investimento realmente mais forte do governo para a gente poder preencher o meio da cadeia, entendeu? E aí a gente tem muitos profissionais se formando, não conseguindo entrar no mercado de trabalho, porque só tem os grandões, que aí eles só querem profissional sênior, e tem os pequenininho, que não tem dinheiro para nada, mal se pagam, muito menos vão conseguir contratar a gente. Então, a gente tem várias pessoas se formando nesse setor, ficando desempregadas, que é um setor muito interessante, porque falta o preenchimento do meio. A gente precisa pegar esse pequenininho, que é muito nosso trabalho hoje, que a gente tenta fazer. A gente tem que pegar esse pequenininho, ensinar para ele o que é empresa. Ele já sabe fazer jogo, tá? A gente precisa ensinar para ele a transformar o jogo dele numa empresa. Tipo, empresa tem setor de marketing, empresa tem setor de venda, entendeu? Empresa tem setor jurídico, entendeu? Você tem que ter essas coisas. A gente tem alguns cases de alguns estúdios aqui que cresceram muito no Brasil, tipo, sei lá, o Urubu Studio, né? Que eles trouxeram uma nova sócia que era uma aluna de comunicação, por exemplo, entendeu? Quando eles trouxeram a Giovana, que é uma aluna de comunicação, eles começaram a se despontar dentro do TikTok e levou o estúdio para outro patamar, entendeu? Então, assim... É muito difícil, eu sei, já entendi que eu não vou conseguir ensinar o desenvolvedor de jogo a fazer marketing, fazer vendas. Mas, cara, então ele precisa entender que ele tem que ter um sócio que saiba fazer isso, entendeu? Então, assim, a gente tá até pensando em várias coisas, assim, pro futuro da Indie Hero, de rodadas de negócio, não só rodadas de negócio com investidor e comprador, mas rodadas de negócio com pessoas de comunicação e marketing que sabem comunicação e marketing e estão querendo entrar para esse setor, né? Então, que tem um potencial muito interessante, entendeu? Então, assim, tem tudo isso para ser desenvolvido e o desenvolvedor brasileiro ainda está muito olhando em vender jogo lá fora, porque vende em dólar, vende mais, isso aqui. Só que lá fora, o mercado, todo mundo quer, porque é o melhor dinheiro, né? É o dinheiro mais alto. Aqui no Brasil, a gente diminui o valor do jogo para poder ficar decente para as pessoas comprarem, né? Só que, cara, se você fizer um puta público aqui no Brasil, entendeu? E tá vendendo pra caramba pra esse público, você pode começar vendendo só pro público brasileiro, que, gente, no Brasil são 120 milhões de jogadores hoje. Então pode vender pra todo esse público aí,
E que é gente botar pra o jogo caramba. a R$1, todo mundo comprar, já pronto. É gente pra caramba, entendeu? Você pode vender pra esse público e aí quando seu estúdio estiver estabilizado, monetizando, uma renda recorrente ali, não sei o quê, pô, você vai então atrás do mercado internacional, mas você vai tendo uma equipe de marketing, você vai tendo um comercial, você vai podendo mandar uma pessoa para os Estados Unidos para fazer as parcerias interessantes e relevantes, entendeu? Você vai atrás disso de um outro jeito. Você não vai tentando fazer da sua casa, que é muito, muito, muito mais difícil, entendeu? Então a gente se desenvolveu muito, é uma indústria muito interessante, vem crescendo pra caramba, mas a gente precisa atacar, a gente tá num momento único que se a gente não preencher esse meio da indústria aqui, pode dar problema, entendeu? E no comparativo com as outras nações que a Game Jam Plus está, aí o Brasil, nesse sentido, se destaca? O Brasil é incrível, gente. O Brasil é sinistro, entendeu? A gente tá aí há quantos anos que a gente tá entre as 15 maiores economias do mundo? A gente, se você vai lá para fora, né? Eu sou o Wildlife Fellow, né? Que é um programa dos Estados Unidos de capacitação de líderes empreendedores. Então, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos por 40 dias, pago pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, para ter mentorias lá, né? Com pessoas. E a gente esteve lá, dentro do cônsul, explicando como que eles negociavam em Washington, etc. E a gente falou assim, o Brasil é exportador de avião, cara. A gente vende avião pra caramba, verdade, entendeu? É verdade. Então, tipo assim, o Brasil tem uma economia extremamente relevante e assim, a gente tem fama de bom pagador lá fora. A gente tem fama de que a gente paga as nossas contas, entendeu? Eu sei que aqui de dentro a gente não vê, a vida tá difícil, a inflação tá pesada, eu entendo tudo isso, mas lá fora a gente tem uma boa visão, entendeu? Então, a gente tem que entender que nós somos uma potência, o Brasil é uma potência mundial, tá? E a gente tem que agir como se a gente fosse, entendeu? Então, a gente tá muito bem comparado aos outros países, assim. Pô, a Colômbia, a Costa Rica, pô, tem um ecossistema de desenvolvimento de jogos, é super legal, mas é muito pequenininho, eles não têm outras indústrias, Deve ser né? o tamanho de Brasília, do Rio. No final das contas, se o agro resolve adotar games, entendeu? Tipo, tá tudo resolvido, entendeu? Porque pelo menos no Brasil existem dinheiros, né? Outros países que são mais pequenininhos e tal, eles não têm uma economia desenvolvida onde existe dinheiro circulando na economia. O Brasil tem dinheiro circulando na economia. A gente é uma economia relevante para o mundo, entendeu? A gente tem... Enfim, então a gente... precisa começar a agir como isso, mas a gente precisa também ver as oportunidades disso, entendeu? Se eu sou um estúdio de desenvolvimento de jogo, por que eu não vou tentar convencer um cara de agro que tem dinheiro para ele estar nesse setor também, né? Tipo, o que eu posso estar gamificando numa fazenda para ele começar a entender qual o serviço de graça que eu posso fazer para ele, gamificar uma fazenda para depois esse cara virar meu apoiador e meu investidor, entendeu? Então, tipo, mas o cara tem que ter essa visão de que o estúdio de jogo brasileiro hoje, ele quer publisher. E as publishers são tudo internacionais, entendeu? Cara, publisher internacional, você tá competindo com os indianos, com os indonésios, entendeu? Tipo assim... Os caras são sinistros. Os caras, a técnica, não sei o que, a perfeição do negócio que eles fazem é absurdo. Mas o Brasil, ele traz mais coisa, além do que uma técnica boa, não é sinistra que nem os indonésios, mas, assim, ao mesmo tempo a gente traz muita criatividade. A gente é um povo muito diverso, a gente tem vários pontos de vista que convergem. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas vários grandes estúdios de jogos gostam de testar o jogo no Brasil. Porque a gente é um dos públicos mais diversos que tem e um público muito mais barato que o público dos Estados Unidos. Então, eles sabem que se o jogo performou bem no Brasil, ele consegue provavelmente performar bem nos Estados Unidos. Caramba, cara. Que loucura. Pois Incrível, é. Né? E aí a gente tá aqui, brasileiro, perdendo a oportunidade de estar testando o jogo com o público super diverso aqui, que outros estúdios... Eu tô trabalhando agora com clientes alemães que estão para fazer o soft launch do jogo deles e vieram pro Brasil para fazer o soft launch. E aí a gente vendeu lá um contrato para fazer o soft launch de lá junto com eles, porque eles vão testar no Brasil. Se der certo no Brasil, eles vão começar a lançar no resto do mundo. Senão, vai acabar o projeto. Eles vão basear o futuro do projeto deles, baseado no lançamento deles no Brasil. Agora tá explicado uma coisa. Certa vez, eu cobrindo como Meu XP, que era um blog de games que eu tinha na época, eu fui cobrir a Brasil Game Show. E aí uma desenvolvedora chinesa entrou em contato comigo e queria fazer uma reunião para me fazer algumas perguntas
sobre como que eles iriam lançar o jogo deles aqui no Brasil. E eu me lembro de ter dito para eles, eu falei, é o seguinte, dado que eu tenho observado do mercado, o mobile é a melhor plataforma atualmente que você pode lançar para você ter penetração de mercado, porque diversas pessoas fazem. Inclusive, eu estava falando numa época que ainda tava engatinhando jogos como... Qual que é o nome daquele jogo? Free Fire. Tava engatinhando jogos como Free Fire. Tanto que eu até tinha até citado para ele, eu falei, olha, isso aí, inclusive o público feminino é o público que mais joga no Brasil. 51% do público que joga é feminino e boa parte deles vem do celular. Então você pode lançar seu jogo para o celular, para você entender como que vai ser o rendimento, mas depois, se você quiser ir para outras plataformas, aí você refaz o jogo, dê essa orientação para ele. Você refaz o jogo e lança. Assim, eu não me lembro qual era o nome do jogo, mas ele seguiu isso daí, cara. Eu lembro que depois ele me mandou mensagem, falou, vamos lançar, tal, não sei o quê. E é sensacional você imaginar um negócio desse, realmente o Brasil ser usado como referência, pô. Isso é interessante, né? Porque a gente não dá esse valor para nós mesmos. Não dá. E aí você imagina que, pô, se você pega aqui, constrói a sua comunidade, bota a galerinha dentro do Discord, faz o passo a passo direitinho, você vai estar testando com um dos melhores públicos para você testar lançamento de jogo de graça. Tá ligado? Enquanto tá a galera pagando alguns milhares de dólares, entendeu? Pra poder testar o jogo aqui.